Essa noite eu desejo iniciar a nossa reflexão partilhando com você uma experiência que eu tenho vivido já há algum tempo, que tem me inquietado. Quase todos os dias, por diferentes meios, eu me encontro com jovens como vocês, no confessionário, na rua, na missa, nas redes sociais. Quase todos os dias no meu caminho, eu me encontro com jovens, todo momento. E eu tenho ficado muito inquieto com algo que eu tenho escutado dos jovens do nosso tempo. Essa semana eu parei diante de uma situação, eu parei para refletir quantas vezes eu tenho ouvido isso que eu vou partilhar com vocês agora, da boca dos jovens. Essa semana um jovem me ligou e disse, um jovem amigo, disse: padre, eu gostaria que o senhor me ouvisse. E começou a falar. Foi me contando uma série de experiências que ele tinha vivido. E no fim ele disse para mim assim: olha padre, eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. A situação está tão feia que eu não sei se eu acredito em Deus. Olha, padre, a coisa está tão feia que eu já estou duvidando. Estou duvidando que Deus existe. Ele foi repetindo isso. A coisa está feia e eu estou duvidando que Deus existe. Eu ouvi sem dizer nada. E enquanto ele falava, eu ia me lembrando dos rostos de vários jovens que já tinham me partilhado a mesma coisa. Depois que ele contou tudo, eu fiz a ele uma pergunta. Depois que ele terminou de partilhar tudo, eu perguntei a ele: Você realmente pensa que Deus não existe? E ele ficou em silêncio. E então eu disse a ele: meu filho, eu continuo acreditando que Deus existe. E sei que você também. Você não veio falar comigo pensando que ia me convencer de que você perdeu a fé. O que acontece não é que você perdeu a fé em Deus. O que acontece é que você perdeu a fé em você mesmo. Primeiro você me disse: eu não dou conta. Depois você me disse: eu não acredito que Deus existe. Não foi em Deus que você perdeu a fé. Você perdeu a fé foi em você. E aí nós começamos um outro diálogo, um novo papo. Veja, com base no que ele tinha me falado, eu não dou conta, eu nem acredito mais que Deus existe. Queridos jovens, presta bem atenção no que acontece. A nossa experiência com Deus, o que Deus faz por nós, em nós e para nós, é tão profundo e tão significativo, que Deus se mistura conosco. Deus se faz presente em nós. Não é assim na comunhão? Quando eu comungo, eu recebo Jesus. Ele vem até mim. O que acontece conosco é que Deus nos ama tanto que Ele se mistura conosco. Deus se mistura na realidade da nossa vida. Parece lógico, parece sem sentido, mas na verdade essa é a grande verdade. Deus se mistura conosco. Naquela noite aquele jovem
junto comigo, fez essa descoberta. Hoje eu gostaria, desejo, hoje a reflexão que eu quero construir com você, a direção espiritual de hoje vai tratar sobre isso. Deus e eu. Deus e eu. E aí, antes de prosseguir, eu te pergunto: como você está? Como está Deus em você? Como você está? E onde está Deus em você? Vou perguntar de maneira diferente. Aquela noite, eu disse para aquele jovem: olha, não é em Deus que você não acredita, é em você. E depois eu perguntei para ele: isso que eu estou te perguntando agora, onde está Deus em você? Ele começou a chorar. Até o momento nós tínhamos conversado e ele resistia. E naquele momento ele começou a chorar quando eu perguntei para ele: onde está Deus em você? E ele me respondeu com 2 palavras: não está. Então eu disse: não está? Ele disse: não, Deus não está mais comigo, nem em mim. Porque faz muito tempo que eu fui tirando Deus da minha vida. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Alguém de vocês já teve a experiência de colocar na boca isopor? Alguém aqui já fez essa experiência? Pelo menos quando menino? Levanta a mão, deixa eu ver, verdade. Eu já fiz isso. Já mastigou isopor? Já mastigou isopor? Alguma vez? Coisa mais terrível nesse mundo é mastigar isopor. Quando eu era menino, eu era curioso para saber que gosto que tinha isopor. Um dia eu peguei um pedacinho de isopor, coloquei na boca e fui mastigando. Tem gosto de quê? Qual o gosto de isopor? Fala a verdade, você já mastigou isopor também. Tem gosto de nada. Já prestou atenção? Já prestou atenção lá na sua casa? Quando alguém faz a comida, se não coloca sal, fica que jeito? Sem graça. Aqui na casa paroquial, o café é sem açúcar. Quando chega a visita, às vezes a gente esquece disso. A visita coloca o café na xícara. Os que são mais discretos ficam sem jeito, vai tomando. Às vezes o que a pessoa deixa perceber na reação, a gente lembra: fulano, o café aqui em casa não tem açúcar, tem que pôr açúcar. O adoçante. Isso tudo para dizer: a comida sem sal, sem açúcar, tem comprometido o seu sabor. A vida do homem sem Deus é uma vida sem sentido. A vida do homem sem Deus é uma vida sem sabor. O grande dilema do nosso mundo é: tiraram Deus e agora tudo perdeu o sentido. Padre Zezinho tem uma música belíssima, eu sou apaixonado por ela, onde ele diz, foi inclusive tema do Bote Fé, da preparação para a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. A gente cantava enquanto recebia a cruz peregrina: no peito eu levo uma cruz. E numa das estrofes nós cantávamos assim: o homem tem medo da fé que desfez e da bomba que fez, e aponta para mim. Aquele jovem não me ligou por acaso. Ele não me ligou só porque eu era o amigo dele. Ele tem outros amigos. Ele me ligou porque eu era um amigo que, além de amigo, é padre. Eu disse isso para ele. E o que ele estava partilhando comigo? Que o café da vida dele está sem açúcar. Que a comida que ele come todo dia está sem sal.
e que a escuridão na qual ele foi mergulhado está a ausência de luz. Ele precisa redescobrir o sentido da vida. Tudo isso porque, como ele me disse, eu perguntei: onde está Deus em você? E ele disse: não está. Querido jovem, hoje enquanto eu rezava, pensando nessa experiência que eu já ouvi, não desse jovem, por incrível que pareça, infelizmente, grande parte dos nossos jovens vivenciou essa experiência desse amigo meu. Eu já tenho ouvido por demais isso. Eu percebi que o grande problema e o grande dilema da nossa vida é que nós tiramos Deus da nossa vida, e aí tudo fica sem sentido. Enquanto eu rezava, eu me lembrei do meu lema de ordenação. Eu escolhi, é da carta de São Paulo aos Coríntios, e diz assim: o amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos impulsiona. Se o amor de Cristo não nos impulsionar, se o amor de Cristo não soprar a vela do nosso barco, não nos ajudar, não mover os nossos braços para remar o barco da vida no meio do mar desse mundo, a nossa vida se torna uma vida sem sentido. Essa é a grande verdade. Feliz o homem, feliz o jovem, feliz a jovem que descobre isso. Isso que eu estou falando, eu estou dizendo porque eu experimento todos os dias. Eu já devo ter dito para vocês num outro momento, repito hoje, eu tenho um nome especial que eu dei para Deus. Deus para mim é o divino perturbador, é aquele que me perturba. Parece estranho, mas é a verdade. Deus é aquele que me perturba. Se eu estou vivendo mal, se eu estou vivendo uma situação de pecado, Deus me cutuca. Deus presente em mim. Onde está Deus em você? Está. Onde está? Esse Deus presente em mim, Ele me cutuca. Ele me ajuda a perceber quando o café está sem açúcar, quando a comida está sem sal. Ele me ajuda. Por isso eu disse que Ele é perturbador, porque Ele vem quando eu estou fora do eixo e vai me perturbando, mexendo, impulsionando, empurrando, cutucando, falando comigo, até que eu volte para o eixo. E quando eu volto para o eixo, Ele me abraça de novo, me acolhe e continua caminhando comigo. Deus, eu defino com duas palavras: Ele é o perturbador e o consolador. Ele me consola e me perturba. Me consola quando eu me aproximo dele, Ele me abraça, me envolve. Quando eu me afasto, Ele me perturba para me voltar para perto dele de novo. E assim é que eu vou vivendo a minha vida. A vida espiritual nossa é essa experiência, querido jovem, de altos e baixos, altos e baixos. Quando a gente está lá embaixo, Deus nos perturba, nos cutuca, nos levanta, mexe conosco. Quando a gente está lá em cima, Ele nos consola, nos abraça, nos envolve. E assim Ele vai caminhando ao nosso lado. Se nós não o retirarmos da nossa vida, Ele vai nos impulsionando dia a dia nesse movimento constante, até que chegue o momento em que nós seremos completamente envolvidos, consolados por Ele. Hoje eu estava pensando que um homem se conhece pelas suas escolhas, não é? Uma pessoa se define por aquilo que ela ama. Uma pessoa se define por aquilo que ela ama, pelas suas escolhas. Se você ama bebida, você será definido como um beberrão, um bêbado, não é? Se você ama a bebida, você vai ser definido como um beberrão, como um bêbado. Não é assim? Se você ama
comida. Você vai ser definido como como? Lembra lá do gibi? Na sua infância não tinha gibi mais, né? Na minha tinha, graças a Deus. Na minha infância tinha gibi. E no meu gibi da Turma da Mônica tinha a Magali, que era definida pelo seu amor à comida. Magali era uma comilona, uma gulosa, né? Se você ama a comida, você vai ser tido como um comilão. Se você ama a Deus, os outros vão te reconhecer como? Como você será definido? Eu me perguntei isso hoje. Se você ama a Deus, qual é a definição para você? E aí? Me ajuda a responder. Se você ama a Deus, qual é a definição que você recebe? Um homem se conhece por aquilo, uma pessoa se conhece por aquilo que ela ama. Uma pessoa que ama o dinheiro mais do que todas as outras coisas é tido por, como é que é? Ambicioso, avarento, materialista. E uma pessoa que ama a Deus, como ela é definida? A pessoa que ama a Deus só pode receber uma definição: é feliz. Quem ama a Deus é feliz. Quem ama a Deus vive feliz. Quem ama a Deus se realiza. Quem traz Deus para a sua vida, para a sua história de cada dia, de altos e baixos, se torna uma pessoa feliz. Esse é o segredo da vida de cada homem. O homem se conhece por aquilo que ele ama. A mulher se conhece por aquilo que ela ama. Quem ama a Deus é feliz. Essa é a grande verdade. Aquele jovem que me ligou estava triste, porque tinha tirado Deus da sua vida. Onde está Deus em você? Não está. Hoje, enquanto eu preparava esse momento com vocês, eu anotei uma frase interessante que eu gostaria que você ouvisse agora. Tudo tem de ser elevado e transformado pela ação de Deus no amor e pela fé. Tudo tem de ser elevado e transformado pela ação de Deus no amor e pela fé. A experiência que a gente faz é justamente o que essa frase diz. Tudo tem de ser elevado e transformado pela ação de Deus no amor e pela fé. O autor dessa frase é Thomas Merton, um monge. Ele diz que tudo, ou seja, a realidade da nossa vida, precisa ser elevada e transformada por Deus no amor e pela fé. Querido jovem, se você não descobrir o amor de Deus, me desculpe a sinceridade, você também não vai descobrir a felicidade. A transformação na sua vida acontece à medida que você ama a Deus. A transformação da sua realidade de vida acontece à medida que você ama a Deus. E acontece à medida que você tem fé em Deus. Aí vou voltar lá no início. Aquele jovem não havia perdido a fé em Deus ainda, mas podia perder. O que ele tinha perdido era a fé em si mesmo, porque tinha tirado Deus da sua vida. Seja bem sincero, olha para cá. Quantos de vocês já perderam a fé em si mesmo? Quantos de vocês já olharam para a sua vida e disse: eita, que vida sem sabor? Todo dia eu encontro situações assim. Todo dia, não estou falando de coisa da minha cabeça não, estou falando de coisa, graças a Deus, do meu coração. Porque não pensem vocês que é fácil encontrar pessoas que se perderam, que não acreditam mais em si mesmos e
que estão colocando em risco também sua fé em Deus. É a coisa mais triste, mais angustiante, mais frustrante desse mundo. Essa canção que nós cantamos no início é a canção mais conhecida, mais usada, mais batida e mais cantada até hoje em todas as experiências religiosas que se fazem. Por quê? Porque ela traz uma verdade que nunca poderá ser esquecida. Deus é a realidade da nossa vida. Sempre. Ele nos envolve, Ele nos penetra, Ele nos sonda. E hoje o homem vive numa sede tão grande de Deus. O problema é que ele não sabe onde encontrar. Por isso que tem muita gente que se aproveita dos outros por causa da fé deles. Não é assim? Tem gente que, percebendo isso, aproveita do outro por causa da fé dele. E aí vai vendendo gato por lebre, vai prometendo levá-lo ao encontro com Deus, quando na verdade ele está contribuindo para que o outro se afaste ainda mais. Feche os olhos de novo. Ouça de novo essa canção. Mas antes dela eu quero que você ouça de novo a pergunta. A mesma que eu fiz para aquele jovem, a mesma que eu faço a mim, a mesma que eu faço também a você. Onde está Deus em você? Ouça a canção, presta atenção na letra. Eu sei que você já ouviu várias vezes, mas ao ouvir, vai tentando descobrir e responder: onde está Deus em você? Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, antes que agem minhas palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Abra os olhos. Para terminar, é ruim quando alguém faz uma pergunta e fica sem resposta, não é? Para terminar, você precisa me ajudar a responder o que eu te perguntei. Onde está Deus em você? Me ajude, por favor, e dê a resposta. Onde está Deus em você? Vamos lá. Vocês geralmente me ajudam, falam bastante, e eu sou feliz por isso. Agora me ajudem mais uma vez. Onde está Deus em você? Naquela noite, enquanto eu conversava isso com aquele jovem, o papo foi longe. E a gente terminou a conversa com essa mesma pergunta. Choramos, sorrimos. Eu disse para ele: mas você não me respondeu, onde está Deus em você? Ele disse: padre, eu não sei. Porque primeiro ele tinha me respondido: não está. Eu disse para ele: não seja bobo, rapaz. A
resposta está na pergunta: onde está Deus em você? Já está respondido. Onde está Deus? Está em você. Deus está presente na sua vida. Ele está presente em você. Essa é a resposta. Como eu comecei essa reflexão, você e Deus estão como que misturados. Deus está presente em você, perceba isso, e a sua vida vai adquirir sentido. No meio da conversa, aquele jovem disse para mim: padre, eu não sei se eu concordo com o Senhor, eu não sei mesmo se Deus existe. Eu falei: ótimo, tampe a respiração e me responda: onde está Deus em você? Faça o seu coração parar de bater e me responda: onde está Deus em você? Todos os dias, quando você acordar, responda para mim: onde está Deus em você? Grande problema é que nós não percebemos que Deus está em nós. Está em nós, aqui, dentro de nós. E a gente fica esperando eventos, momentos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está na Eucaristia. Está vivo, presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está na igreja. Sim, vivo e presente. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está em mim, vivo e presente. Deus vive dentro de nós. Se nós tivéssemos consciência dessa verdade, como a nossa vida seria feliz. Se conscientize dessa verdade. Se convença dessa verdade. O Senhor te ama. O Senhor te ama e te ama muito. O Senhor te ama e está aí dentro de ti porque te ama. Não precisa de muito, é preciso somente permitir que esse amor de Deus se manifeste. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade que nos ensina Santo Agostinho. Tarde te amei, eu te procurava, Senhor, fora, e o Senhor estava dentro de mim. Descubra isso. Agradeça a Deus agora do seu jeito, com as suas palavras. Por favor, não seja ingrato. A conversa aquela noite terminou assim. Eu e aquele jovem rezamos juntos. E a gente conversava com Deus e Deus falava conosco. A gente falava com Deus e Deus nos ouvia. Creia. Isso não é besteira, não é mentira. É verdade. Deus está dentro de você. Fala com Ele agora. Obrigado, Senhor. E nessa noite eu tenho rezado e tenho repetido contigo e por ti. A Deus, obrigado. Porque essa é a palavra que mais nos custa dizer, infelizmente. E é a palavra melhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está em nós e permanece em nós. Quero encerrar essa noite partilhando com você uma verdade que eu percebi, que eu descobri hoje. Parece tão fácil, mas eu descobri hoje enquanto eu rezava. Eu disse que o nosso mundo vive uma crise porque se afastou de Deus, tirou Deus do centro. E hoje eu pensava sobre a realidade da vida espiritual do nosso povo, sobre a nossa realidade de gente de fé. Pensava sobre a minha própria experiência como sacerdote, como vocacionado, como quem Deus chamou.
e percebi que a gente faz 3 movimentos ou vivencia 3 fases durante a nossa vida para o encontro definitivo com Deus. Primeira fase, a gente faz uma primeira experiência com Deus e aí imagina que nós devemos viver, nós dizemos, eu devo viver para Deus. Não é assim? Vou fazer alguma coisa lá na igreja, estou trabalhando para Deus. Eu vou ser padre, vou ser irmã religiosa consagrado, vou ser um bom jovem cristão para Deus. E aí a gente livremente se alista no serviço de Deus, não é? Vou fazer para Deus. Fulano, por que você está fazendo isso? Estou fazendo para Deus. É a primeira fase que a gente vive. A fase da empolgação, faço para Deus. É a fase que leva muitos a fazer besteira também, não é? Sim. Os terroristas fazem isso para quem? Para Deus. Em nome de Deus, eu mato. Em nome de Deus, eu faço isso. Faço para Deus. É o primeiro passo. A gente faz para Deus. Depois a gente descobre que não é bem assim que funciona. A gente não é capaz de fazer nada que presta se fizermos somente para Deus, mas é preciso fazer com Deus. E aí quando a gente dá esse segundo passo, as coisas passam a ter mais sentido. Eu não sou um funcionário de Deus, eu não sou um soldado. A gente até canta isso em algumas canções, né? Soldado de Deus, bonito, mas é só a primeira fase. Tem coisa mais bonita lá na frente. É preciso fazer com Deus. Se a gente ficar só no para Deus, escuta aqui o que eu vou dizer agora, porque é o problema da maioria dos jovens católicos. Se a gente ficar só no para Deus e não der o segundo passo, o que acontece? A gente perde a fé, porque chega um momento que parece que não tem sentido. Muitos perdem a vocação porque fazem para Deus e ficam só no para. Quando descobrem no segundo passo que a gente deve fazer com Deus, que Ele está junto conosco, que Ele nos envolve e que Ele faz conosco, a nossa vida torna-se muito mais significativa. Deus não me chama a fazer nada sozinho, atenção com isso. Tenho medo de gente que quer fazer tudo sozinho. Deus me chama a fazer com Ele. Esse segundo passo é já algo muito bom, mas ainda tem o terceiro, a terceira fase. Essa é a melhor. Hoje, quando eu descobri isso, fiquei tão feliz, embora eu acho que eu ainda dei somente o primeiro. Não tenho vergonha de dizer, graças a Deus que descobri agora. Hoje, quando eu descobri isso, eu fiquei feliz ao perceber o terceiro passo, a terceira fase. A terceira fase é em Deus. A terceira fase se vive aqui no céu. Começa aqui e termina no céu. É a experiência dos santos. Os santos não são soldadinhos de chumbo. Trabalho para o Senhor, trabalho para o Senhor. Os santos não são soldadinhos do Senhor. Os santos não são meros operários que caminham, que trabalham com Deus, mas os santos são homens e mulheres que trabalham, que agem, que vivem em Deus. Querido jovem, partilho isso com você porque essa é a verdade que nos faz ser feliz e que nos leva ao céu. Eu espero um dia poder dizer com os lábios e com a vida, com o coração, que eu já não faço mais para Deus, que eu já aprendi a fazer com Deus e que hoje eu estou em Deus. E que tudo aquilo que eu faço e sou é em Deus que eu faço e que eu sou. Lute por isso, vale a pena, dá sentido à nossa vida. Isso é o que muitos procuram
e não encontram. Talvez porque ninguém teve a coragem de mostrar para eles, de ajudar a descobrir. Tenha consciência de que Deus está em ti e que um dia, pela misericórdia de Deus e na providência de Deus, você também estará todo em Deus. O Senhor não te convida para fazer por Deus. O Senhor não te convida somente para fazer com Deus, mas o Senhor te convida para estar em Deus. Isso é o céu.